Graças a paz, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um canal feito especialmente para você, para falar de Deus, da palavra, assuntos teológicos, estudos, testemunhos, louvor e adoração. E hoje nós temos um tema muito quente, muito em alta, que é a importância do cristão na política. Então, mais do que especial esse momento, né, Pastor Rogério, Bispo Robson, para a gente poder falar de política e dar importância, sobretudo, do cristão na política, porque hoje a gente tem realmente aí um certo preconceito histórico nas igrejas. Eu queria agradecer, obrigado, Pastor Rogério, pela presença, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com vocês aqui, né? Com certeza vai ser um tempo muito bom, muito proveitoso para a gente falar sobre esse assunto de tanta relevância, né? Tenho certeza. E Bispo Robson, né, já está fazendo o segundo gol, o segundo episódio aqui, já é de casa, então seja bem-vindo novamente. Agradeço, Bruno. É uma honra, prazer estar contigo novamente, assunto importante e relevante. Então, sem mais delongas, eu vou direcionar uma pergunta para vocês, e o tema, então, é sobre a importância do cristão na política. Pastor Rogério, o cristão, ele pode participar na política ou da política? Na verdade, o cristão, ele pode e deve, né? Deve participar. O cristão, a gente precisa entender que é um cidadão. Né, a gente às vezes rotula o cristão, né, como alguém que é alguém que participa talvez de alguma coisa extrasocial. Não, o cristão ele está na sociedade, ele é um cidadão e ele deve participar da política, porque é onde estão as decisões da sociedade que ele vive, né? Então, com certeza, deve, sim, pode e deve. Tem esse dever, Tem, né? Esse dever. Tem esse dever. Exatamente. E, sem rodeios, Bispo Robson, o cristão, ele pode participar da política? Ele deve. Ele precisa de representantes. A sociedade está organizada e nós, principalmente a igreja, né? A igreja, ela precisa de seus representantes onde se decidem as coisas. Política, poder político, nós temos que lembrar do que de fato nós estamos falando, do Estado. O Estado tem legitimidade para tudo, inclusive legitimidade, né, para coerção. Não é o Estado que cuida disso tudo, o Estado é quem detém esse poder. E por trás do Estado, o poder político, ele que administra o Estado. Agora, nós somos privilegiados por escolher os nossos representantes. A cada 4 anos, no caso agora, né, cidades, mas logo depois o Senado, a Câmara, enfim, né, Presidente da República, nós temos que escolher e é de muita importância fazer uma escolha correta. Com certeza. E acho que a palavra é uma escolha, então tem que analisar bem os candidatos, qual que é a ideologia, se a ideologia ela vai bater de frente, principalmente com seus valores. E uma coisa que eu aprendi também, foi inclusive no seminário, foi a respeito da vacância. Então, quando a igreja, um cristão, ele não ocupa um determinado espaço, pode ter certeza que alguém ali vai ocupar. Sim. E talvez são algumas pessoas ou algum segmento ou alguma ideologia que não te represente. E aí isso é um problema, porque você não se posicionou e não fala nem de uma maneira que você precise... realmente a questão do voto, da escolha, e você se absteve de alguma coisa e alguém tomou o seu lugar, né? Então é uma coisa para a gente poder pensar e bater, trocar essa ideia aqui nesse podcast. É uma conquista, né? Se você pensar o que é o voto, é uma conquista. Quantos não pagaram um preço altíssimo para chegar nesse ponto? Sangue foi derramado. Nós sabemos pela história, imagina uma monarquia absolutista, quer dizer, todo o poder na mão de um único homem. O rei. Ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o executor. Ele toma as decisões e todos têm que acatar. Isso vem sendo trabalhado nas sociedades para chegar nesse ponto que nós vivemos hoje. Então, nunca desprezar voto, desprezar a oportunidade. Mas erramos. Mas não tem candidatos que eu gostaria. Ok, mas você tem a liberdade até de errar. Daqui 4 anos você ajusta de novo, Exato, né, Rogério? Se tratando do que você falou, é muito importante sobre... Eu até acho interessante essa questão do Evangelho e Teologia, né? Na verdade, a origem, né? A origem é o governo. O nome é chamativo, né? Muito chamativo. Eu falei, que é isso aí? É um ET, nós somos meio ET mesmo, viu? O cristão, ele não está muito só nessa terra, não. Ele tem uma visão além da terra, né? Então é isso mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você falou aqui de alguém tomar o lugar. Na origem foi isso que aconteceu.
aconteceu, né? Deus deu o governo para o homem acabou deixando o mal, né? Porque o conhecimento do mal veio ali, né? Então, tomar o lugar, né, dele, porque passou a dominar, na verdade, o ser humano passou a ter esse domínio. Além do bem, o mal também passou a dominar a vida dele, né? Paulo, ele fala, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal eu faço, quando ele está naquele conflito, né? Mas quando ele conhece a Cristo, ele entende, então, que ele pode vencer o mal e ele pode fazer o bem. Então, dentro do conceito de tomar o lugar, é uma questão original, né? Nós somos criados para governar. Sim. Para governar a terra e sobre tudo, né? Sobre tudo que na terra tem. E foi tomado, né? Exato. O pecado entrou e acabou tomando aí. Jesus não veio falando que ele vem trazendo um reino. Ele falava de reino, não é religião. Ele não pregava uma religião. Né? Governo, reino. É né? governo, chegado a vós o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus. O que ele estava querendo dizer com isso? Né? Então, nós oramos, a oração do Pai Nosso não diz isso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É verdade. Eu estava falando com o bispo, antes do senhor chegar, pastor Rogério, a respeito realmente assim, desse preconceito que existe, né? Quando eu comecei a estudar teologia, eu tive uma promessa, uma palavra, né? E aí eu segui firme. Mas a primeira coisa que eu ouvi, quando eu compartilhei com alguém com o coração cheio de alegria, era: você vai desviar. Você não pode estudar. Outras pessoas, você vai ficar doido. E só que não. E quando eu olho para a política também, eu vejo que, né, historicamente, mas na sociedade, existe um preconceito que você não pode nem discutir. Como você não pode discutir a questão da teologia, da religião. Enfim, e claro que a gente pode discutir de uma maneira sábia, de uma maneira edificante, até para elucidar, né, falar dos nossos valores, do que eu creio, lógico, com todo respeito, de uma maneira sábia, educada, mas como que não é possível a gente dialogar, né? Tem que dialogar. Aí que tá, né? Há um entendimento errado, mas isso acho que são traumas do passado, né? Porque olha a história. Tá bom, a igreja se envolveu com a política, a igreja ela se colocou até acima, né? Ela ditou no passado muitas coisas que criaram traumas e preconceitos no meio acadêmico, entre os intelectuais, entre os governantes, e aí vem essas, né, vamos dizer assim, essas frases, né, política e religião não mistura hoje, né, eles dizem isso hoje, né, mas não é assim, não funciona desse jeito. Tá? Então, precisamos entender o que é o poder político. Verdade. Eu falo sempre da história, um pouco dessa questão do envolvimento da igreja com a política, né, eu acredito que um dos primeiros deputados que teve cristão foi o Lamartine Pozzella. Você lembra disso? Faz muito tempo, no Brasil. E foi interessante que hoje era a Igreja Batista da Lapa, na época, eu me lembro, muito tempo atrás isso aí, viu? Já faz uns 30 e poucos anos, será 35 por aí. Não faz tudo, não. Não faz? Isso, não, mais de 20. Mas aí o que acontece? Eu me lembro que os primeiros envolvimentos da igreja, no sentido de se apresentar no meio político, eles foram bem assim, vamos dizer assim, bem intencionados, né? Só que depois começou aquela segmentação denominacional, que ficou aquela coisa do deputado da igreja, o vereador da igreja. Isso trouxe um problema, porque começou a desviar o conceito da própria função. Exatamente. Então, quem estragou o negócio foi a própria igreja em alguns aspectos, que começaram a criar situações como se fosse um vereador de um grupo. E um deputado, um legislador ou um prefeito, seja quem for, que exerce um cargo político, ele não está ali a serviço de um grupo, ele está a serviço de uma cidade, de um estado, de uma nação. Exatamente. Então o conceito ele ficou reduzido por conta dos interesses de representatividade, às vezes, de um segmento. É legítimo a representação de segmento? Lógico que é. Só que o mandato não é para aquele segmento. Exato. Talvez é legítimo, mas não é o correto. Não é. É mais ampla a visão. Você tem que se posicionar em certas questões. Eu acho que a segmentação, grupos que representam, isso é legítimo. É importante. Então, não é só o cristão. Você pega qualquer segmento da sociedade, você vai para a Casa Legislativa, você vai encontrar diversos segmentos. Sim. O agronegócio, por exemplo. Se eles não estão organizados com representantes, imagina o que é que eles não vão ter de problemas. Com então, certeza. As discussões que eles precisam, né, o espaço, o investimento público e tudo que é relacionado ao agronegócio, eles
eles entendem, sabem, estão assim, conscientes que eles precisam dos representantes certos. É porque tem uma questão de fragmentar, que é uma questão que vem da própria origem. Eu falo muito sobre isso. O diabo foi lá e dividiu o homem. Era o bem, ficou o bem e o mal. Na Revolução Industrial, a gente tem a perda do conhecimento do campo, das habilidades, da sobrevivência pela sua própria mão. E aí vem a questão do capitalismo. Que aí o homem ele não consegue, às vezes, entender que ele tem que ser inteiro. E a visão dele tem que ser uma visão holística, de tudo. Porque foi assim que Deus criou ele. Então, quando você tem uma situação que parte para essa questão de segmentar apenas, ele não entende que ele pode estar representando o segmento, mas ele deve também ter uma visão do todo da sociedade. Então, aí essa divisão, a responsabilidade é maior. Ele vai discutir também questões que ele representa, porque ele tem a legitimidade e o conhecimento. Então, vamos pegar o agronegócio de novo. Eles têm o conhecimento e provavelmente pela vivência, exatamente. Ele pode e deve representar bem aquele segmento, mas ele também tem a responsabilidade com toda a sociedade. Exato. Porque vai discutir muitas outras coisas. E aí como é que ele se posiciona com as outras demandas que aparecem na Casa Legislativa? Eu acho que está bem dentro da ideia do próprio cristão, né, na sua essência. Né? Ele é um seguidor de Cristo, mas ele está dentro do contexto social. Ele vive na sociedade. E ele precisa conviver. E às vezes tem aquela situação também da pessoa não conviver com as pessoas que não são do mesmo segmento, se isolar. Foi outra coisa que aconteceu, essa divisão do ser humano. Eu sempre falo sobre isso. Você vai ser luz do mundo na onde? Nas trevas. Você vai ser sal da terra na onde? Na terra. Exato. Você tem que estar aqui, você tem que, né, dar opinião, fazer uma diferença, que o sal faz diferença, né? Então, ou não? Sim. E a luz é uma referência, não é? Se acender uma luz. Então eu acho que essa questão de dividir o ser humano, para mim é uma questão central. O pecado fez isso e a gente não pode deixar isso continuar acontecendo na vida do cristão. Ele não pode estar dividido. Quando você vê lá em Tessalonicenses, dá um exemplo aqui, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis na vinda do Senhor. Ou seja, você tem que entender que você é uma pessoa. O corpo, alma e espírito é você. Os três é um, né? E às vezes a pessoa pensa muito na questão espiritual e não cuida da alma. Às vezes o outro só fica pensando no corpo e não cuida do espírito. Então, assim, essa questão não tem um equilíbrio ali, né? Não tem equilíbrio, porque nós somos um ser completo. Deus nos criou de uma forma completa. Sim. E essa divisão é o pecado que trouxe. Sim. Então, vai servir para todas as coisas, para a política, para a vida em sociedade, nós procurarmos sermos mais inteiros naquilo que nós fazemos, mais plenos naquilo que nós praticamos. Na igreja de vocês abordam esse tema não no púlpito, logicamente, não na exposição da palavra, mas em determinados eventos, por exemplo, ou em célula, ou um bate-papo, porque às vezes eu sinto que falta um pouco disso. E aí, pegando um gancho nisso, né, recentemente a gente teve uma matéria, uma declaração do Pablo Marçal, abre aspas, Marçal admite atitudes idiotas na campanha. O povo gosta disso, preciso produzir. E a percepção que eu tenho é que a gente não pensa, assim, o cristão ele fica limitado a não pensar, né? E aí eu levo para a teologia também, né? Que o canal tem esse viés também. Falando com a minha esposa, às vezes a pessoa nem lê o texto. Quanto mais interpretar o texto, não tem esse cuidado. A pessoa não, parece que tem uma dificuldade ou não quer entender, sabe? Não quer abrir a mente para poder entender. E aí, se vocês puderem, para a gente poder discutir essa fala, né, do Marçal também, a fala né? dele, né? Bem. Se ele tem a coragem de falar isso claro que não é ele, mas historicamente, vamos pegar o Enéas, por exemplo. Homem inteligentíssimo. Você lembra como é que era o negócio? Como é que ele fazia a campanha? É para chamar atenção. Era para chamar atenção. Só que, você vê, não tem propostas, porque não tinha nem tempo de televisão. Ele usou o que ele tinha também, né? Vamos ser honestos. Ele tinha mais que o Marçal. Pois é, mas ele usou de uma coisa caricata para poder chamar a atenção do povo. Aí que eu vejo, o povo cristão precisa ter consciência disso. Nós não podemos nos iludir, não, eu só dou atenção à política se for uma coisa caricata, engraçada, meu voto de protesto. Eu vejo muita gente votando assim e me parece uma negligência, confesso, me parece uma negligência. Eu não quero ofender, eu sei que muita gente, a liberdade dá essa
esses espaços, né? Eu faço o que eu quero do meu voto, tá bom, realmente faz. Anula, enfim, ou faz o voto de protesto, ou consciente você vai lá e fala, esse candidato eu vou votar porque eu acredito nele. Eu prefiro orientar quem me ouve a fazer, né, uma análise e dizer, olha, eu vou votar nele por esses motivos, porque eu estou entregando para ele autoridade e poder. E aí, bispo, tem a ver com seus valores? Você vota com um candidato que realmente os valores batem. É lógico que vai além, então tem que ter os valores, tem que ter a questão da capacidade. Pô, o cara tá preparado para estar lá? Ele representa os meus valores? Isso aí eu acho que é 90%. E tem outras questões que você olha também, né? Sim. O que você acha, Rogério, da fala do Pablo Marçal? Eu acho que é oportunismo, né, que se usa hoje, né, e a questão das estratégias, né, que se usa hoje vale tudo, né, na ideia deles, né, vale tudo. Então eu vou fazer o que dá resultado, o que a massa vai absorver, é a ideia dele. Mas eu acho que aí, eu vejo como você, assim, eu acho que as pessoas elas têm que começar a valorizar mais algumas coisas, tem que parar de pensar de uma forma banalizada sobre alguns assuntos, né? A política é uma coisa séria. Sim. Política é uma coisa séria. Então, assim, é lógico que o cara fala, eu preciso chamar atenção para mim poder falar o que eu quero fazer. É uma estratégia. A gente entende a pluralidade de pensamento, de ideia, da forma de abordagem, ok. Mas para mim, né, não serve, né? Então, assim, não serve porque eu acho que a gente precisa ter uma postura um pouco mais séria para atrair. Talvez a gente está usando a ferramenta errada para atrair as pessoas. Será que não dá para tentar mudar essa ferramenta, já que ele tem tanto poder de comunicação, né? Poderia se criar outras formas de chamar atenção, né? Mas é entretenimento, é o que... Não, mas ele chama isso, ele fala isso, veja, é uma coisa um pouco pejorativa do povo. Da maneira como ele enxerga o povo. Ele julga o povo assim. Acho que é um pouco agressivo. É agressivo. Então, mas veja, não é uma análise do próprio povo, como o povo corresponde ao político. E tá respondendo assim. E ele tem razão? A pergunta é, ele tem razão ou não? Essa é uma pergunta, eu não vou nem responder, porque é só olhar as pesquisas. Eu acho que a maioria da sociedade está numa condição muito assim, distante da importância da política por conta desse tipo de comportamento que acaba resultando nos números que ele tem aí, né? Sim. É uma coisa que a gente não tem como negar. É uma coisa que está pegando porque tem amparo lá na sociedade, o povo realmente, a maioria gosta desse tipo de coisa. Ele tem uma boa leitura de contemporaneidade, ele domina as estratégias digitais de comunicação. Então ele vai numa veia ali, mas eu concordo com o Bispo Robson. Eu, fazendo essa leitura, lógico que a gente está pegando um trecho, um corte ali de uma reportagem, mas eu acho que foi uma frase um tanto quanto agressiva. Concordo. Também vou deixar no ar aqui, mas é um pouco agressivo, sim. É agressivo, com certeza é. Mas é uma realidade que talvez ele esteja mostrando que precisa haver uma mudança no comportamento social. Né? Então acho que é isso, a gente tem que parar e pensar. Como que nós vamos trabalhar essa mudança no comportamento social? Eu acho que o que você falou aí, acho que discutindo alguns assuntos. Parte daí do que você falou, acho que tem que debater. Né? Não pode falar nisso, ou isso é assim mesmo. Não, tem que debater. E é o que nós estamos fazendo aqui. Essa é uma forma de contribuir para essa mudança ou para essa reflexão. É igual a respeito da igreja, né? Nesse exemplo que o senhor deu a respeito de paradigmas realmente que tinha na igreja, e a gente quebra como? Com o ensino teológico. Não, no seminário, pelo menos, eu aprendi todas as visões. Eu tive um bate-papo muito legal com o Bispo Robson, né? Nós vimos o pré-tribulacionismo, mas tem só isso? Não, tem outras visões. Eu preciso aprender de outras visões também. Isso não vai me deixar fora da minha convicção de ser pré-tribulacionista. Mas existem outras, e eu posso aprender, eu devo aprender outras também. Então a gente às vezes molda ali tem um certo viés que acho que atrapalha muito, né? Dessa daí você vai gostar. Eu acho que eu tenho uma tirada boa para você nessa daí. Como eu fiz seminário batista e as discussões eram acaloradas, então eu arrumei uma saída boa para essas discussões. É bem simples. Você pode ser pré ou pode ser calvinista ou arminiano. A questão é o seguinte, você vai viver o que você acredita. Se você quer ficar aqui para ir depois, você vai. Eu vou antes. Exatamente. Cada um vai naquilo que acredita. Exato. E aí eu quero dizer o seguinte, que tudo é válido.
Você não pode desprezar nenhuma visão. Né? Assim, embora você tenha a sua convicção, mas você tem que entender que o outro também tem a dele e esse respeito é importante. Exatamente. Tem que dialogar e é importantíssimo. Você quer ir antes ou você quer ir no meio? Eu acho que eu vou antes. Então tá, também vou. Eu acho que eu vou antes. Quer ver uma coisa que você colocou, que eu acho interessante? Nós estamos discutindo sobre poder. Então, o poder ideológico, o poder econômico, o poder social, o poder político, todas essas, né, essas palavras que eu usei, aparecem com a ideia de poder. O que é poder? É uma pergunta que eu faço. Porque o poder político comanda o Estado. O que o poder ideológico produz? O que o poder econômico pode, né, acrescentar? A gente fala assim, eu quero qualidade de vida. Tá bom, então temos poder econômico para ter qualidade de vida? Mas olha o que é uma definição de poder dentro da filosofia, dentro de uma linha filosófica. Não é a única definição, mas eu acho interessante. Inclusive para essa realidade nossa moderna e contemporânea. Poder, capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, fazendo com que essas pessoas que sofrem a influência adote um comportamento desejado pelo indivíduo influenciador. Poder é capacidade de influência. E o influenciador, ele está ali de alguma forma mudando o comportamento. Comportamento. Então, quando a gente fala de poder político, a gente está falando de comportamento de uma sociedade. Sim. Exato. Cultura, exatamente. Cultura ainda entra leis, né? Que é uma coisa muito séria. Agora, o que eu falo para vocês? Vamos imaginar o poder ideológico, você estava falando de valores. O que o poder ideológico pode, influenciar a sociedade? Muito. Cultura. Eu falei, eu estava falando para você. Né, teatro, tudo. No Google, se você fizer uma pesquisa, Google Trends lá, que você faz uma pesquisa para ver quais são os assuntos mais importantes, você põe política, por exemplo, põe a frase lá, política, aí vai aparecer os assuntos que estão relacionados, que está sendo pesquisado. Aí entra a questão de direita e esquerda, que é a questão ideológica. Por que o povo dá tanta importância à discussão ideológica? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que as pessoas, elas têm uma necessidade de se autoafirmar em algumas questões, né? Então elas procuram uma identificação, né? Elas se identificam com aquilo, então elas vão se autoafirmar daquela linha, né, conforme a identificação que elas acabam tendo. Mas é interessante, você tinha falado, se a gente fala sobre isso até, né, na igreja, se a gente comenta, né? Eu acho que isso tem que estar inserido nas próprias mensagens, né? Porque a gente entende que o ensino teológico, o ensino na igreja, a nossa forma de abordar tem que ser uma coisa bem contextualizada. Eu acho que a gente tem que mostrar que quando você ora por uma cidade, quando você ora por uma nação, que a gente faz isso, você tem que expor o porquê que você precisa orar, né? E a Bíblia nos dá essas direções. A questão do justo, a questão de governar, a questão das pessoas de bem estar governando. Então, assim, tem que ser abordada. E a gente tem que falar também do que está acontecendo na nação, do que está acontecendo na cidade. Não é só falar sobre o nosso dever como cidadão. É contextualizar. A gente precisa fazer análise. A gente tem dificuldade de se meter nos assuntos que é nosso. O assunto é nosso. Nós somos a sociedade, nós estamos na sociedade. Quer ver uma coisa? A gente recebe, às vezes, a reclamação do som, a reclamação, né, do culto, a reclamação lá que vai lá para a prefeitura, ou os problemas inerentes da igreja, da existência da igreja, né, incômodo que causa para muitas pessoas. E muitas vezes são coisas totalmente injustas. Um dia eu falei assim, olha, vem cá, as pessoas reclamam disso aqui, mas e aquilo ali? É uma discussão que tem que fazer. Por que você acha que aquilo ali não pode ser assim e ali pode ser? Então, assim, a igreja está num contexto da sociedade onde ela tem que mostrar que ela tem uma opinião e ela sabe fazer uma análise e ela sabe contextualizar a sociedade que ela vive. Então, acho que essas discussões são importantes na igreja a gente falar. E às vezes eu discuto sobre assuntos da cidade, né? Numa mensagem a gente fala, aborda alguma coisa. Não assim segmentando um posicionamento assim contrário, mas trazendo informação e levando as pessoas a pensar sobre aquilo, né? E tem coisa que a gente é contra mesmo, que a gente acaba falando, né? Então, mas aí entra o poder ideológico. Para poder influenciar. Exatamente. Porque imagina o contrário, né? Entrega isso na mão de quem tem valores diferentes dos nossos. Né? Ele também tem uma visão para influenciar o comportamento. Então veja só, né? Dependendo do que está sendo
colocado, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a sociedade, pode. Nós sabemos disso, né? A gente aqui, mais do que qualquer outro, né? Hoje a gente tem igrejas bem posicionadas politicamente, né? Lagoinha, próprio Silas Malafaia, eles são muito bem posicionados, e talvez as igrejas mais reformadas, elas ficam na questão mais de instrução, do pensar, dialogar e estar alinhado com os valores. Isso. Mas pelo menos essas duas igrejas, assim, pensando no Brasil, elas já estão muito bem posicionadas e já não abrem mão disso, né? Já foram por esse caminho ali. O que eu vejo também é assim, eu não de verdade, eu sinto falta do posicionamento da igreja, né? Eu acho que a igreja, ela tem, às vezes, ela é um pouco conveniente com o momento, né? Então, ela precisa ter uma posição que ela não é por causa de uma discussão que está acontecendo no momento ali, né? Ela tem que ter uma posição em outros momentos onde aquela discussão não está em evidência. Por exemplo, época de política. Então, agora se fala. Não pode falar só agora. A gente tem que ter uma visão de trazer um ensinamento, trazer um entendimento da importância disso, não no momento acalorado da discussão, apenas. Porque aí a gente contamina. Contamina o debate. Contamina porque você tem uma série de coisas que vai acabar gerando conflito, né? E o conflito, às vezes, é por conta de interesses. Não é por conta do assunto em si. Então, o que eu sinto falta é dessa discussão fora do pleito, né? Vamos falar aqui sobre política. Pô, mas esse ano não vai ter eleição. Legal. Acho que aí a gente começa a pensar com a cabeça mais leve. É a questão do próprio político, né? O político, ele vai aparecer lá na época da eleição para falar, né, da política. Mas ele tinha que ter aparecido antes, se ele tem um mandato, por exemplo, para falar do que ele está fazendo na política, se ele já está inserido lá. Então, a igreja é a mesma coisa. A igreja precisa falar sobre alguns assuntos, né, fora do momento acalorado. Ela tem que falar também no momento acalorado. Mas ela precisa tornar alguns assuntos mais comuns. Um exemplo aqui, a gente fala esses dias sobre arrebatamento. Deu um boom, né, de arrebatamento, né? Até depois que a Bíblia do Brasil, né, falou aquele negócio, verdade, não deu um boom de arrebatamento. Deu. Só que eu falo de arrebatamento todo ano. Todo ano eu falo sobre arrebatamento. E acho que tem um louvor também, recente, né? Do 1º ao 22 de Apocalipse todo ano. Então, assim, Jesus está voltando. Cara, faz tempo que a gente está falando sobre isso. O momento que dá um boom na informação é importante você dar uma fortalecida também nesse assunto. Mas eu acho que está faltando dar importância para alguns assuntos fora do contexto daquele momento mais acalorado da discussão. E até, bispo, já pedindo sua opinião, historicamente, pelo menos eu não vejo essa provocação a respeito de origem de pensamento. Esquerda, direita, como que surgiu? Como que tá ligado? Como que foi essa construção? Para o povo pensar, para ter essa provocação mesmo, até para estar alinhado com os valores. Só sobre isso que ele falou, é importante a gente pensar o seguinte: falar de ideologia, direita e esquerda, como surgiu a origem, é importante a gente pensar que a gente tem um grupo que já é conhecido há muito tempo, que primeiro foi a esquerda, né? O que foi conhecido primeiro ideologicamente no Brasil foi a esquerda, né? Nesse momento mais contemporâneo da política. Porque nós não tínhamos uma política de direita antes do advento do Bolsonaro, não tinha essa direita acentuada. Ela já existia, mas não era acentuada. Os partidos mas consideravam centro-esquerda. Tinha o centro ali que era centro-esquerda, mas não tinha a direita, mas a esquerda sempre foi muito bem posicionada. É que a direita foi rotulada. Se a gente pensar bem, a direita foi rotulada. Falando de origem. Pega Getúlio Vargas, direita. Então, um governo de direita, rotulado também um governo ditatorial. Então você vai... Que defende valores. Que defende valores. Mas o que os intelectuais fizeram? Se você pegar a história, vamos pegar a USP. A USP é a fábrica dos nossos intelectuais, né? Formadores de opinião, políticos, filósofos e assim por diante, sociólogos. A USP sofreu uma forte influência da França.
E quando essa influência Revolução. chegou com uma influência mais de esquerda. Exatamente. E começou dentro da USP um trabalho de intelectuais na linha marxista. E era o auge, estava começando, isso estava explodindo na Europa, esse pensamento. Porque a discussão sempre é a mesma, tá? Liberdade e igualdade. Como é que nós vamos resolver o problema da igualdade? Tem tanta desigualdade, né? Ricos são muito ricos, pobres estão distantes. O governo, os estados têm a obrigação de diminuir essa desigualdade. Aí entra, vamos ser de direita, vamos ser de esquerda, o capitalismo é melhor, o socialismo é melhor, quem que é melhor afinal? Né? Qual é o melhor modelo? Né? Aí, então tá bom, nós vamos trabalhar a igualdade. Aí limita a liberdade. Então você pega os governos socialistas, numa narrativa de promover a igualdade, corta a liberdade. Você pega os governos capitalistas, vamos dizer assim, numa narrativa de liberdade, pega os Estados Unidos, que até o símbolo é a águia, liberdade. Né? Só que a igualdade começa a ter uma dificuldade ali, porque o capitalismo te dá a oportunidade de produzir riqueza, e muita riqueza. Não é isso? Exato. Como é que você lida com isso? Então, esse é o ponto de direita e esquerda que se discutiu na história, que vem se discutindo na história. Mas no Brasil, a direita vem lá de trás, ela foi rotulada como algo que quebra a liberdade. Essa é a questão. Aí entrou a democracia, e a partir da democracia, os intelectuais que foram formados com um viés mais de esquerda. Dominaram o debate. Colocaram-se, né, se colocaram nos debates. E pode olhar, o funcionalismo público hoje, você vai ver um viés muito forte de esquerda. Não é isso, Rogério? Nas formações. É porque, é o que você falou, a questão acadêmica. Né? A esquerda ela entrou forte pela questão acadêmica, que a gente sabe, né? Por conta dessa Revolução Francesa. Mas se a gente pensar um pouquinho, falando de Brasil, a gente tem a figura mais recente, né? Porque a história vai contar essa... Então, aí o Bolsonaro chega resgatando isso, patriotismo. Como é que era Deus, pátria, família. Deus, né? pátria e liberdade família. Depois, né? Você pega a sociedade conservadora, Brasil, vai uma sociedade disso. Conservadora. É um discurso que agrada, sem dúvida nenhuma. Né? O cristianismo é dominante no Brasil. Nós somos maioria, família. Ele fez o discurso que, né, o povo estava ansioso. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: por que eu estou falando da origem da esquerda mais recente, mais contemporânea, mais atual? Porque ela surgiu, e nós estamos num canal de Evangelho e Teologia, é importante a gente entender que ela surgiu dentro da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Sim. Essa é a origem do PT. Eu tenho um livro grande chamado Partido de Deus. O MST também. Todos os movimentos sociais. Todos os movimentos. Só que tem um livro grande chamado Partido de Deus, que eu tenho um livro lá que é estudando a história, a origem do PT. O Partido de Deus é o nome do livro. Você tem uma ideia. Né? Você entendeu o que é o negócio. A ideia da origem da religião junto com a questão política, que é outra discussão que a gente tem que fazer, né? Porque a gente sabe que esse é o ponto que tem a divergência, que as pessoas elas acabam falando, não pode, o cristão, eles confundem a questão da religião com o cristianismo. Né? Então, que é uma coisa que a gente tem que começar a discernir e a começar a esclarecer um pouco mais. O ser cristão é um estilo de vida, baseado na vida de Cristo. É um estilo de vida, eu falo, saudável e seguro. Né? Ser cristão é um estilo de vida saudável e seguro. Né? Mas a religião, ela tem um viés de dominação também. A gente entra aí dentro da questão da dominação histórica pela religião, porque a história da deidade, a história da divindade é uma história está intrínseca na criação do ser humano. Então, assim, a gente sabe disso. O homem é um ser religioso. Eu tinha um professor de direito, é um ser religioso, que ele dizia que era ateu, né, professor de direito. Aí ele falava assim, não, eu sou ateu. Aí depois que eu fui para a África, né, lá conhecer lá até o divisa com o Congo, aí ele tinha muita curiosidade, que ele é professor de sociologia. E aí ele começou a conversar comigo, ele começou a mudar um pouquinho. Ele falava assim, é impossível a gente desassociar o ser humano, a história dele, dessa divindade. Então começa a entender que existe. Né? Então, assim, e essa religião que está na nossa origem, porque nós somos criados por Deus, então está na nossa origem, é o que nós cremos, né? E aí o que acontece? É uma forma de dominação que foi criada também. Então aí você tem esse receio da religião com a política.
Porque ela se mistura. Você quer ver outra definição de Né? Estado e poder Você político? entendeu? Aí a gente Tem distingue Estado, religião. Não, olha cristianismo. só. Aí política, entra tem também que a distinguir. religião, tá? Estado, poder político, religião Tem e que distinguir uma outras coisa da também. outra. Dominantes e dominados. Aí que entra esse sentimento de muitas pessoas se sentirem abusadas, elas não gostam, elas, Invadida na sua na sua liberdade. Volta de novo a ideia de liberdade e igualdade. Mas o que acontece? Olha a definição: dominantes e dominados. Se você levar ao pé da letra essa definição, ela é ofensiva. É ofensivo. Ela é ofensiva. Total. Mas o Estado não tem o poder realmente de... né, não é o dominante, não tem o poder de impor isso. Impor. E a gente está vendo isso aí. Agora, atualmente no Brasil, a gente está vendo no mundo, né, uma coisa só do Brasil, que essa imposição do Estado. Né, tem que ser discutido, porque a liberdade ela está em risco no mundo hoje. E a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus nos criou para ser livre. Nos criou livre. Sim. E é a origem do ser humano mesmo. A gente... O homem no seu estado natural, você ele vai não aceita pensar, isso. você vai pensar em liberdade. E essa é real. E o Estado é o que impõe esses limites dentro desse contexto de liberdade para que você não... Mas aí... A vida social te obriga, As de regras fato, as sociais. regras, exatamente, para viver em sociedade. Mas ela existe, ela não pode ser vilipendiada. Essas regras já existem. As regras de convivência social... Elas vêm da razão. Elas vêm da razão, elas vêm da interpretação do senso comum das pessoas. Todo mundo sabe Sim. que eu não posso entrar ali porque ali é a casa do outro. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu invado essa privacidade, esse território, eu estou cometendo um delito. Quando eu quebro o direito de propriedade. Agora, quando eu começo a colocar uma regra além desse senso, aí entra a questão da dominação aí do Estado, que acaba criando um grito. Você fala aí, não, pô, eu sou livre. Exato. Então, essa questão precisa ser pensar discutida. sobre isso. Vamos pegar o caso da Venezuela. Você estava conversando comigo sobre a verdade. Venezuela. Né? O que nós podemos ver ali? Não foi essa questão da liberdade e igualdade não tá nessa discussão da Venezuela? É nosso vizinho aqui, ó. Né? Mas é um país democrático, teve eleições, mas olha só como está sendo contestadas as eleições. E parece-me, né, que está tudo ali de uma forma tal que fortalece a figura do Maduro, do presidente, e a população é refém disso, né? Refém, tá dominada de verdade. Infelizmente, situação complicada, né, para poder sair. O cristão precisa ter esse senso de liberdade dentro do conceito da própria Bíblia, que a gente aprendeu e conhece, né? Deus nos criou assim, né? Então, a gente não pode também aceitar algumas coisas como cristão. A gente tem que se posicionar. Importa que obedeçamos a Deus e não aos homens. Foi o problema que Pedro teve logo no começo, né? Porque aquela coisa que a gente precisa falar, a gente precisa ter liberdade de também dizer o que nós pensamos. Não, vocês não podem, vocês estão contra o governo. Então, o cristianismo, na sua origem primitiva, ele sofreu algumas repressões e até, vamos dizer assim, foram mortos, né, por conta da sua fé, por conta da sua opinião. Até a forma de vida social que o cristianismo ele implementou na sua origem, que é a questão da igualdade, dentro desse conceito bíblico, que tinha tudo em comum, repartiam, era uma coisa fraternal mesmo, uma coisa interessante, que a gente vê ali, mas que é resultado de uma transformação espiritual. Não é uma imposição. É uma transformação pessoal e espiritual. Mas dentro dessa origem aí, a gente percebe que sempre vai haver alguém querendo ali, né, impedir você de exercer a sua liberdade. Né? Não, concordo. A gente hoje fez um mini episódio, tem muita coisa para poder falar, e aí eu vou já tentar ver uma outra agenda com vocês para a gente poder ampliar. Queria já agradecer, mas queria nessa etapa final, né, conhecer um pouco mais do pastor Rogério, sobre a igreja, sobre a família, também o bispo Robson. Mas quem é o pastor Rogério? Fiquei sabendo que você tem um projeto também legal, um projeto social. Legal. Bom, eu acho que assim, a gente já tem uma veia, né, por essa questão social desde criança, né, porque a gente vem eu sou paranaense, né, tô vindo do Paraná em 84 para 85, né. Que lugar, pastor Rogério? Cornélio Procópio, norte do Paraná, né, perto de Londrina ali, e com 10 anos, né, 9 para 10 anos, a gente já veio de uma veia na questão social, porque o que leva a você a ter esse pensamento social
é a sua infância, a sua criação, né? Aquela coisa no Paraná era coisa muito antigamente, né? Hoje não é mais, né? As pessoas eram bem solidárias, a gente tinha aquela questão de ajudar, de fazer, e a família era envolvida com isso, né? Com a questão social. Era de igreja católica, eu já era coroinha, com essa idade. Então a gente já tinha algumas atividades. Aí quando cheguei aqui, eu me envolvi logo cedo com a questão estudantil, né? Também com a questão estudantil, né? Os movimentos estudantis e tal, e a gente começou a pensar, né? Chegou novinho aqui? Novinho, com 10 anos, né? E já envolvendo com as questões sociais, e a gente foi entendendo, à medida que foi crescendo, a importância de você fazer uma diferença onde você está. E aí eu fui pastor com 23 anos. 23 anos, eu terminei o Seminário Batista em 97, final de 97. Então, com 23 anos, já fui consagrado pastor. Em uma igreja batista? Foi na Igreja Quadrangular. Eu fiz Seminário Batista, mas comecei como pastor na Igreja Quadrangular. E, curiosamente, falando dessa origem, a estratégia para poder começar a igreja era o seguinte: fazer um censo social. Porque o bairro era muito difícil. Para saber quais eram os problemas sociais para começar a igreja. Só fez um mapeamento. Mapeamento social. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então já tinha uma linha, com 23 anos já, de que precisava entender o problema social para você começar a igreja ali. Porque começamos com um trabalho chamado nutrição, que era cuidar das crianças que ficavam em casa, né, depois da aula, os pais estavam ausentes trabalhando, então a gente dava alimentação e cuidava da questão nutricional dessas crianças. Aí se tornou uma creche. Em 2002, por aí. A creche durou 6 anos, fazendo um trabalho de núcleo de apoio à criança. E a família também, eram 2 núcleos. E aí o projeto social foi crescendo, já faz 20 anos que eu tenho esse projeto social, chamado Projeto Anunciai. E em 2009, né, eu saí da Quadrangular, em 2013 nós fomos para o Piauí. E 2013 para 2014, que fez agora 10 anos que nós estamos no sertão do Piauí, trabalhando o mesmo projeto social. Trabalhando evangelismo, impacto evangelístico e também a questão da criança, a questão do alcance da comunidade carente, através da mensagem transformadora do evangelho, né? Porque a gente acredita que o evangelho dá uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança para as pessoas. Então, vem de longa data essa história, né? Eu falo que vem da minha infância porque eu me lembro que a gente participava de muita coisa assim no Paraná, né? Mas a gente aqui desenvolveu esse projeto há mais de 20 anos, e o nosso coração e a nossa vida é voltada realmente para servir. Essa é a palavra, servir. Servir como pastor, servir como cidadão, servir como pai, como marido, né? Em todos os aspectos, servir. Eu acho que a gente tem que ter esse viés, né? Esse é o grande chamado do cristão, né? Servir. Legal, parabéns. Então, muito bacana. E aí nós temos o Bispo Robson. Eu venho de uma família já evangélica, cristã, meu pai pastor, esteve aqui com a gente, né? No outro podcast. 33 anos, né? Se eu não me engano. Quase 40 anos já de ministério, né? Então, assim, jubilou na igreja presbiteriana, cresci na igreja presbiteriana. Então, assim, eu já estava no coração, né? Já tenho o exemplo. Depois eu saí da igreja presbiteriana, vim para Sara Nossa Terra. Aí virou mais penteca ali. Pois é, aí em comunidades, né? A Sara Nossa Terra, Bispo Rodovalho, né? Bispo Robson Rodovalho, fundador do nosso ministério, um grande líder, visionário. E me apaixonei pela visão da igreja, pelo trabalho que a igreja tem. A igreja tem um trabalho muito bom com jovens, né? Muito forte com jovens. E nós somos ordenados pastores, eu e minha esposa. Foi em 90, tá aqui, ó. Bastidores aqui. Casamos na Sara Nossa Terra, e mais, né? Fomos ordenados. Casamos no ano de 97, 98, né? 97 casamos, 98 fomos ungidos pastores e estamos na batalha. Mesmo ano quase. Eu fui em novembro de 97. 97? Estava ordenado pastor. Ordenado pastor. Ordenado pastor, não. Assumi a igreja em novembro de 97. Um ano antes você entrou. Tava falando com um casal, se eu não me engano, acho que a média de casal do brasileiro de casamento é de 2 anos e meio. É muito pouco tempo e é a modernidade líquida, né? Infelizmente. Então, vocês estão de parabéns, viu? Já dá um tempinho bom. Estamos quase já passando na... Já é. Não é a boa ainda não, né? Estamos passando na prova. Quase já. Estamos aprovado. Né, pra gente fechar, de teologia, essa bagagem presbiteriana, eu fiz seminário presbiteriano,
Sou pentecostal, mas contribuiu demais para pensar mesmo, sabe? Conhecer outras teologias é muito bom. É muito bom. Quero agradecer vocês de coração, Bispo, de novo, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Segunda vez aqui. Nos receber na casa. Deus abençoe vocês. Programa maravilhoso, coração. Parabéns. Continue mesmo. Muito bom. Pastor Rogério, obrigado, tá? Pela presença, pelo bate-papo, pelo pensar filosoficamente sobre contemporaneidade, sobre política. E espero que as pessoas realmente, né, pensem sobre política, que a ideologia seja alinhada com seus valores, e a gente precisa realmente pensar, né? Esse é o desafio, pensar e levar as pessoas a pensarem, né? Porque hoje o mundo tecnológico, que é muito bom, né? Por um aspecto, mas por outro, as pessoas estão pensando menos, né? Lendo menos, pensando menos. Então, assim, isso aqui que você está fazendo... Diga Pablo Marçal com a sua frase provocativa, né? Conversando menos. Então, isso aqui, muito obrigado por essa oportunidade, porque isso aqui é importante. É muito importante. A gente precisa conversar, né? Porque isso vai trazer a mudança social que a gente espera, o diálogo, o debate, a discussão. É importante. Então, agradecer a você por esse estúdio maravilhoso aqui, muito bom, né? Muito bem, né, organizado. E esse programa aí, que o nome eu gostei demais, né? ET Crente, Evangelho e Teologia. Pedir pro pessoal de casa se inscrever no canal, né? Para falar de Deus, da palavra, ouvir. Você acompanhar assiduamente. Aleluia. Com certeza. Aleluia. Então, obrigado pessoal de casa. Deus abençoe vocês.